Bom, irmãos, vamos lá então, né? João, capítulo 21. Nós vamos ler aí primeiro do verso 15 ao 17. João 21, do 15 ao 17. Não achou? Achou. Vou ler. Diz assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos da tua graça, Pai, nos colocamos à tua presença nessa hora, Pai, para a ministração da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, o Senhor venha falar conosco, Pai, nessa noite, venha ministrar sobre as nossas vidas, Pai, que o Senhor venha falar no nosso coração, possamos sair daqui tocados pelo Senhor com algo da tua parte, Pai. Muito além daquilo que pensamos ou temos pedido, Pai, que a tua própria presença se manifeste, Pai, nesse lugar, nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Eu peço da tua habilitação, Senhor, da tua unção, Pai, para comunicar aqui a tua palavra, Pai, e da tua unção também para os meus irmãos, Pai, para que eles possam ouvir e acolher a tua santa palavra, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós nos colocamos à tua presença, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Bom, como vocês viram aí, né, nós lemos aí esses 3 versos. Nós vamos continuar aquilo que nós estávamos vendo semana passada, né? Vocês lembram? Nós vimos semana passada sobre como o Senhor tratou, né, com o eu de Pedro, né, com as vontades dele, né, como que foi o trabalhar da cruz na vida de Pedro, né? Foi aquele momento onde Pedro negou o Senhor 3 vezes, né? Nós terminamos, né, com aquele texto, o Pedro negando o Senhor 3 vezes, né? Podemos dizer que naquele momento onde o Senhor estava indo para a cruz, né, sei lá, crucificado, entregando a sua vida por nós, pelos nossos pecados, ao mesmo tempo, Pedro, quando estava negando do outro lado, também estava morrendo de alguma forma, né? Pedro estava morrendo ali interiormente, né? O seu eu ali estava sendo, né, co-crucificado com Cristo, né? Ele estava ali indiretamente, né, subjetivamente sofrendo a morte, né? Estava ali sendo trabalhado pela cruz do Senhor, né? E para ele, como nós vimos no finalzinho, talvez fosse o fim, né? Nós vimos lá no final que Pedro chorou amargamente, né? Saindo dali, que ele cai em si, e aí ele sai e chora amargamente. Vocês lembram? Estão lembrados? Né? Que ele fica naquela angústia, né? E nós dissemos que para ele podia ser o fim, parecer que fosse o fim, mas para Jesus não era o fim, né? Para Jesus ali era a oportunidade de sim, de um começo, né? De um começo para a vida dele. Né? Tanto que lá em Marcos mesmo, não precisa abrir, eu só vou citar para os irmãos. No capítulo 16, né, depois que Jesus ressuscita, Maria Madalena vai lá até o sepulcro, né, de Jesus, e aí lá não tem ninguém. Aí aparece um anjo, né, o Senhor já tinha ressuscitado, aí aparece um anjo, e o anjo diz assim para ela, né, que ela está procurando, né, entre os mortos, aquele que vive, né, e diz assim para ela o anjo: mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia, lá o vereis, como ele vos disse. Ou seja, o Senhor ressuscita, né? E o Senhor manda por Maria Madalena um recado para os discípulos, mas ele coloca e a Pedro, ou seja, Pedro, não esqueci de Pedro, né? Apesar de tudo aquilo que, né, Deus saber de tudo aquilo que dele ter negado, de tudo aquilo, o Senhor não tinha esquecido, né, de Pedro. E manda um recado assim que o Senhor ressuscita, o Senhor cita, né, o nome dele, o anjo, né, manda um recado para Pedro. Hoje, irmãos, nós vamos ver como que o Senhor, né, consolou e restaurou Pedro, né, depois de toda aquela situação, né? O Senhor depois de ressuscitado, né? Nós vamos ver como que o discipulado, né, é sim disciplina do Senhor e muitas vezes dura, né? O Senhor tem que trabalhar profundo no nosso coração, quebrantando, trabalhando, como nós vimos na vida de Pedro, né? De forma dura, que a nossa carne é dura mesmo, né? Mas não sem o consolo do Senhor, né? Ao mesmo tempo que o Senhor está trabalhando, tem ali o consolo do Senhor. Vocês lembram que vários momentos nós vimos, naquele
primeiro texto, no primeiro estudo, nós vimos que, né, o Pedro foi lá quebrantado, se caiu de joelhos aos pés de Jesus, quando, né, teve aquela pesca maravilhosa e ele ficou constrangido, né, que era para ele lançar as duas redes, ele lançou uma só, e aí ele se cai aos pés do Senhor lá e está quebrantado só, e o Senhor diz para ele, não temas. Ali também já tinha consolo. E em vários momentos, né, discipulado, né, no nosso caminhar, o Senhor não deixa de forma alguma faltar consolo para as nossas vidas. Né? Mas há momento que o quebrantar é tão profundo que faz necessário um consolo, uma restauração. O Senhor precisa trazer vida novamente, né, para as nossas vidas. Né? Tocar, né? Precisamos ter um encontro aqui como Pedro com um Jesus ressurreto, vivo. Né? Então é isso que nós vamos ver hoje. Vamos ver primeiro, irmãos, o contexto que se dá esse diálogo que nós lemos aqui nesses 3 primeiros versículos. Né? Nós vemos aí que Pedro confessa a Jesus, né, 3 vezes aí que ama o Senhor. Mas vamos ver como se dá esse contexto aí, como é que foi que aconteceu. Então nós vamos dar uma olhada aí em João 21 e procurar destacar algumas coisas. Nós vamos praticamente ler inteiro, mas nós não vamos falar de tudo, né? O nosso objetivo não é tratar todos os assuntos aqui, mas é primeiro para dar um pano de fundo para a gente ver como é que, né, se deu aquele reencontro. Então vamos ler aí, ó, João 21, verso 1 e 2. Tá? Eu vou ler. Diz assim: Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos, junto do mar de Tiberíades. E assim foi que ele se manifestou. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos. Bom, começa aí o versículo, né, 1 de João 21, dizendo que tornou Jesus a manifestar-se. Ou seja, está dizendo aí que Jesus já tinha se manifestado mesmo depois de ressurreto. Não era a primeira vez aqui que Jesus se manifestava, né? Se você pular lá para o versículo 14 aí de João 21, olha lá que está escrito, ó. Diz assim: E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Essa aqui então era a terceira vez que Jesus estava se manifestando, né, para os discípulos dele. Era a terceira, mas nas 2 primeiras, né, nós sabemos que aquele particular de Pedro com o Senhor ainda não tinha acontecido, né? Ainda não precisava acontecer, ainda não tinha acontecido aquele particular do Senhor com Pedro. Né? Com certeza, até aqui Pedro ainda estava, né, irmãos, muito angustiado, apreensivo, né? Talvez envergonhado de reencontrar o Senhor aquelas 2 vezes anteriores ali, não saber, né? O Senhor ainda não ter tratado aquele assunto com ele. Com certeza havia muita coisa no coração de Pedro, né, aguardando por esse reencontro. Né? Mas apesar de tudo isso, nós vemos que Pedro não abandonou as coisas e saiu aí pela vida. Não, ele aguardava algo da parte do Senhor. Né? Que diz aí no começo do versículo 2 que eles estavam juntos. Simão Pedro, Tomé e os outros discípulos. Ele não se separou dos discípulos e abandonou. Ele ainda tinha uma expectativa de encontrar o Senhor ali. Né? Eles ainda estavam juntos. Então nós vamos ler o verso agora do 3 ao 6. Alguém lê para mim, por favor, para me ajudar. Disse-lhes Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe os outros: Também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Continua. Até o 6, tia. Mas, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. Então lhe disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Até aí, tia, tá bom. Até o 6. Obrigado, viu, tia? Bom, diz lá no versículo 3, disse-lhes Simão Pedro. Pedro diz: Vou pescar. Irmãos, depois de 3 anos, né, o Pedro seguindo o Senhor ali, né, começa o ministério do Senhor, de Jesus, Pedro tinha lá deixado tudo, como nós vimos, né, deixado as redes, deixado aquelas coisas. Então Pedro diz aqui: Vou pescar, né. Podemos dizer que os discípulos estavam nesse momento aqui ainda, né. João diz alguns versículos para trás, a gente não vai voltar lá para ler, mas diz que nas 2 primeiras manifestações de Jesus, né, a gente está vendo aqui a terceira, mas nas 2 primeiras, lá em Jerusalém ainda, né, aos redores ali de Jerusalém, diz que eles ficavam trancados, né? Eles estavam lá em casa, onde eles ficavam trancados porque eles estavam com medo de serem perseguidos, né? Diz que eles estavam tomados por medo. E aí Jesus se manifesta lá no meio deles falando: Ó, tem paz, né? Paz seja com vocês. Então,
podemos dizer que eles ainda, né, estavam carregados, né, cheios de medo. E aqui eles estão, diz aí, no mar de Tiberíades. Eles já estão na Galileia. Eles estão em outro lugar. Então aqui eles já se veem mais livres para caminhar, né, para voltar a fazer aquilo que eles faziam. Mas nós podemos dizer aí que eles estavam de fato, né? O Senhor foi tirado deles de uma forma muito, né, drástica. Então eles com certeza que se viam meio perdidos, né? Sem rumo, né? O que significava para Pedro, depois de 3 anos andando com o Senhor, depois de ter deixado tudo, agora dizer, vou pescar? Ele estava voltando a fazer, né? Voltando a fazer aquilo que ele fazia antes, né? Voltando para a velha vida, para as velhas práticas, né? Voltando para, né, a fazer o que eles sempre fizeram, né? Falando, pô, acho que não deu tudo certo, né? O Senhor foi crucificado, ele morreu, ressuscitou, se manifestou 2 vezes, mas até agora a gente, né, ainda não deu nenhuma direção para nós. A direção era essa. Vão para Galileia que eu encontrarei vocês lá. Acho que na verdade eles não achavam que ia acontecer daquela forma, né? Com certeza foi um choque para todos eles, né? Bom, mas aí diz o verso, né? No final do versículo 3. Eles foram, né, entraram no barco e naquela noite toda nada apanharam. Ou seja, não pegaram nada, né, irmãos? Os pescadores ali, todos experientes, conheciam aquele lugar, mas ainda mais uma vez não pegam nada. Nada. Esse era o resultado do que eles estavam produzindo naquele momento, né, irmãos? Na vida deles, no coração deles. Eles estavam angustiados, perdidos, sem direção ali, vão pescar no meio da noite, e o resultado de tudo aquilo, daquele esforço ali, é nada. Não pegaram nada. Toda aquela angústia, todo aquele, né, aquele desespero, né, de Pedro, aquela tristeza no coração. Aí eles vão tentar pescar e aí acabam não pegando nada também. Bom, com certeza aqui todo um cenário, né, irmão? Desde a crucificação era trevas. Podemos dizer que é como se não tivesse saído o sol até ali, né? Tivesse tudo escuro ali sobre a vida deles. Mas aí no verso 4, né, que nós lemos aí, né, diz o seguinte. Diz que, mas, né, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não o reconheceram. Bom, diz aí que ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. É uma figura linda, né, irmãos? Essa aparição de Jesus, né, ao clarear da madrugada, né? A gente pegar como figura, né, depois de uma noite longa em todos os sentidos para a vida deles, né? Principalmente para Pedro ainda, né? Mas em todos os sentidos ali havia uma noite longa se estendendo, né, ali. E aí diz que ao clarear da madrugada veio, né, um amanhecer. Nós lembramos do Salmo 30, né, 5, que diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, de tudo aquilo que ele tinha passado, né? E aí tem o mas aí, né, do Senhor. Para tudo aquilo que eles estavam vivendo, ali aquela angústia, para tudo aquilo, Jesus ainda tinha um mas para dar para eles ali em toda aquela situação, né? Ainda tinha um amanhecer ali para todos eles. Com certeza, irmãos, para todos os discípulos que seja, né, que quer que seja do Senhor, independente das noites que estamos vivendo, independente do tamanho dessa noite, né, que estamos vivendo, possamos estar vivendo, Deus tem um mas, né, para ela, né? Com certeza tem um Jesus na praia, né, nos aguardando na praia para depois dessa noite. Com certeza o Senhor tem essa esperança, essa luz para trazer no meio de todas aquelas trevas, de toda aquela angústia, de todo aquele desespero. Havia aí um clarear na madrugada. E nesse clarear da madrugada tinha Jesus lá. Era o próprio Senhor, né? A palavra várias vezes chama o Senhor, né, de sol, né? Várias vezes não, né? Acho que no cântico de Zacarias diz que Jesus é o sol nascente das alturas, né? Faz uma comparação como se fosse o sol, né? Que ele vem para iluminar, né, aqueles que estão nas trevas. É linda essa figura do Senhor, né? Vindo iluminar, vindo trazer luz, né? Mas diz aí que todavia eles não reconheceram, eles ainda não tinham reconhecido. Já estava lá, já estava amanhecendo aquela noite deles, mas eles ainda não tinham reconhecido. E aí no verso 5 e 6, o Senhor faz uma pergunta para eles, né? Diz aí, então Jesus pergunta: tendes o que comer? Tendes o que comer? E eles respondem: não. Não tinham pego, né? Nada. E aí Jesus dá uma ordem para eles, né? Lançai as redes, né? Aí eles lançam as redes, né? E aí diz a palavra que quase não podiam puxar a rede, né? Essa cena aqui, irmãos, lembra vocês de alguma coisa? Você se lembra? É um texto bem paralelo, né, com aquele de Lucas 5 que a gente viu, né? É paralelo a vários momentos, né? Tem eles no barco, tem a pesca, não pegaram nada, o Senhor dá ordem de novo, né?
O Senhor estava aqui tentando trazer a memória deles alguma situação, né? Como se o Senhor tivesse... Eles tinham passado com ele. O Senhor estava querendo preparar para eles ali um lugar comum ali para eles, ó. Um cenário para um recomeço, de fato, né? Estava refazendo ali um milagre e um cenário para um recomeço, né? No verso 1, né, como nós lemos lá em cima, fala que é o mar de Tiberíades, né? Junto do mar de Tiberíades eles estavam aqui. O mar de Tiberíades, né? Lá em Lucas 5 chama de Lago de Genezaré. Que na verdade é o mesmo lugar, né? Então assim, que é o mesmo lugar do Mar da Galileia, onde eles foram chamados, né, pela primeira vez. Então na verdade são nomenclaturas diferentes, mas é o mesmo lugar, gente. Mar da Galileia, Lago de Genezaré, né? E aqui o Mar de Tiberíades. Né? É uma região ali, uma região ali que fica em volta. Exatamente. Bom, se de todos esses estudos você não pegou muita coisa, né? Perdeu muita coisa, geografia um pouquinho aí, você consegue guardar, né? Bom, ou seja, irmão, o Senhor estava querendo lembrá-los ali, né? Daqui de algo que tinha acontecido, algo comum entre eles, preparando ali o cenário, né? Para poder tocá-los e trazer um recomeço para a vida deles, para toda aquela situação, né? Bom, vamos seguir aí o texto ainda vendo o panorama, o pano de fundo, né? Nós já vimos que nesse pano de fundo tem Jesus aparecendo na madrugada deles, né? Na noite deles aí, no amanhecer. Agora vemos que o cenário, toda uma situação comum que eles viveram com o Senhor aí, bem parecida. E aí diz no versículo 7, eu vou ler do 7 ao 9, diz assim: aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, diz aí que viram ali umas brasas, e em cima peixes. E havia também pão. Bom, irmãos, João, né? Quem que reconhece o Senhor aí? João, né? O discípulo, aquele que Jesus amava. Ele usa isso para se denominar no Evangelho, né? No dele, né? Que diz, o discípulo a quem Jesus amava. O discípulo a quem Jesus amava. É assim que ele se autodenomina. Então, ele reconhece o Senhor. Ou seja, irmãos, ele reconhece o Senhor. Por que ele reconhece? Ele reconhece o Senhor e diz primeiro para Pedro. Fala que ele reconheceu o Senhor e ele fala: Pedro, é o Senhor. Com certeza, irmão, ele sabia muito bem de tudo aquilo que Pedro tinha passado, né? Nós vamos voltar para ver, mas quando você estiver lendo o Evangelho, aqui em João principalmente, você vai ver que quem está com Pedro, quem chega com Pedro lá naquele pátio, quando Jesus vai para ser lá interrogado, e ele está ali fora, naquele braseiro ali com os guardas, que nem a gente viu semana passada, é João que está ali com ele. Diz até que João entra lá, né, e fica lá assistindo o interrogatório de Jesus, porque ele conhecia algumas pessoas ali, João era conhecido do pessoal ali, e Pedro fica para fora. Aí tem uma hora que João até volta e conversa com o pessoal da portaria ali para que Pedro pudesse entrar, né? Então João tinha assistido muito bem aquela situação. E João sabia... Quando Jesus, às vezes, chamava os mais... Sempre, às vezes, separava alguns para estar com ele. Uhum. Eles sempre estavam juntos. Sempre juntos, sempre estavam andando. E João, né, sabendo de tudo aquilo que tinha acontecido com Pedro, diz: Pedro, é o Senhor. João sabia, né, irmãos, que ele tinha uma situação ali que eles precisavam tratar, né? Falou: João, Pedro, é o Senhor. E aí diz que Pedro pula, né? Pedro cinge-se e lança-se ao mar, né? Pedro não podia mais esperar, né, irmão? Com certeza estava numa ansiedade muito grande ali por aquele reencontro, aquela noite terminar na vida dele, né? Aquilo ser então resolvido. Depois diz lá no verso 9 que todos os discípulos saltam e quando eles descem, Jesus ali tinha preparado, né? Tinha uma refeição para eles, né? Jesus tinha preparado ali, tinha brasa, tinha pão e tinha peixe, né? Como era de manhã, era um café da manhã ali, de uma certa forma, né? Jesus tinha preparado ali um café da manhã para eles, né, irmão? Ou seja, irmãos, ao invés de repreender a Pedro, de ficar esperando Pedro ali para repreender ou para ter uma conversa antes de qualquer coisa, Jesus recebe eles com uma mesa, né? Jesus recebe. Da mesma forma que ele se despediu, Jesus agora recebe-os com uma mesa ali diante deles. Diz assim no verso 10 e 11: Disse-lhe Jesus: Trazei algum dos peixes que acabasses de apanhar. E aí diz que Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheio de 153 grandes peixes.
E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Bom, Jesus diz para eles, trazei alguns dos peixes que vocês apanharam. Irmãos, o Senhor já tinha pão e já tinha peixe antes deles chegarem, né? Lá. Concorda ou não? Porque no verso 9 diz que eles, ao saltarem em terra, o que eles viram? Viram ali umas brasas, viram peixe, viram pão. Ou seja, o Senhor já tinha. O Senhor não precisava daqueles pão, aqueles peixes dele que eles tinham acabado de pescar, né? Como de fato o Senhor não precisa de nada, irmãos, que nós produzimos, né? O Senhor não precisa de nós para nada, né? O Senhor é suficiente em tudo isso. Então o Senhor vem e diz para eles, né? O Senhor diz, trazei algum dos peixes que apanharam. Aqui tem algo muito interessante, né, irmãos, para nós refletirmos e muito lindo, de fato. Aqui isso nos mostra que, apesar de todas as fraquezas que o Senhor tinha descoberto ali nos seus discípulos, através de andando com eles, ver as fraquezas de um, de outro, de tudo aquilo, o Senhor ainda estava buscando ali cooperadores, né? Ainda estava buscando ali, o que vocês fizeram aí tem valor, né? Eu ainda quero cooperador, vamos usar os que vocês pescaram também, né? Isso é lindo, né, irmãos? Que apesar da nossa fraqueza, de tudo como nós somos, o Senhor nos usa, né? Então, né, irmão, o Senhor serve para eles aquele banquete, né, aquele café da manhã ali, né? Banquete porque vem da parte do Senhor, né, irmãos? Mesmo que seja pão e peixe, sempre será banquete. Então, nós vamos lá direto agora. Agora que nós temos aí o contexto, né, mais ou menos já claro para nós de como se deu aquele reencontro, né? Eles estão ali agora, o quê? Sentados ali na praia com Jesus, trouxeram o barco, arrastaram todas as coisas, né? Estão ali comendo em volta de Jesus. E aí vamos lá para o verso 15, que era onde nós, né, lemos no começo. Diz que depois de terem comido, certo? Eles estavam ali com o Senhor e eles tinham se alimentado. O Senhor tinha alimentado eles antes de qualquer coisa, né? Diz lá no verso 15. Vamos ler o verso inteiro de novo. Alguém lê, por favor. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que a estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Obrigado. Bom, eis aqui então, né, irmãos, o tão aguardado particular de Jesus com Pedro, né? Tão aguardado momento da restauração, né, de Pedro, da sua vida, né? O tão aguardado consolo para aquele choro de Pedro, para aquela angústia que Pedro estava vivendo. Diz que Jesus se dirige a Pedro, né? E chama ele Simão, filho de João. Isso nos lembra também a primeira vez que Jesus encontrou ele, né? Como nós estávamos, né? Nós temos frisado que o discipulado de Pedro é de Simão, né? Até Pedro, né? De aquele que é inconstante até Pedro. E lá quando o Senhor chama, né? E dá essa palavra para Pedro, diz assim: Simão, tu és Simão, filho de João. Tu serás Cefas. Jesus aqui usa as mesmas palavras daquele primeiro encontro, né? E faz uma pergunta: tu me amas mais do que a estes? Por que me amas mais do que a estes? Vocês lembram que Pedro estava se colocando de alguma forma acima daqueles outros, né? Na semana passada, tem um verso que nós lemos que dizia aqui: ainda que todos se escandalizem, né? Jesus falou: eu ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. E aí Pedro disse: ainda que todos se escandalizem do Senhor, eu jamais. Ou seja, Pedro se colocava ali como alguém que amava mais. Então Jesus pergunta para ele: tu me ama mais do que a estes? E Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Aí o verso 16 se repete, né? Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Ou seja, né, quase que uma repetição aí do primeiro verso. O Senhor vai para uma segunda vez e interroga Pedro. Uma palavra, né, que nos ajuda a entender muito bem esse contexto, né? Aqui, esse contexto não, mas nos aprofundar ao sentido do que está acontecendo aqui, o que o Senhor está tratando com Pedro, né? De como tá se dando essas reações, né, dos dois aqui. O que tem ali de significado? Nós entendemos a palavra amor ali usada, né? No português a gente tem uma palavra: amor é amor. Eu te amo, né? Tu me amas, tu me amas. Mas no grego, né, no original, a palavra amor tem mais de um significado, né? Tem mais de um significado. Tem o amor ágape, tem o amor eros, o amor, né, filéu, e por aí vai, né? Acho que tem mais um, se não me engano são 4.
Ou seja, olhando para essa palavra amor usada, tanto a que Jesus usa quanto a que Pedro usa, nós conseguimos entender melhor o que está acontecendo aqui, né? E diz o seguinte, quando Jesus faz a pergunta, irmãos, para Pedro, Jesus diz, tu me amas. Jesus está usando a palavra aqui, ágape, né? Do amor ágape. Vocês sabem o que é o amor ágape? Né? É o amor incondicional, né? Ou o amor sacrificial, né? Aquele que é amor que ama independente das circunstâncias, né? Que ama sobre todas as coisas, né? Que não impõe condições. Ou seja, né? Um amor de Deus por nós, né? E Pedro responde. Quando Pedro responde, sim, Senhor, sabes que te amo, Pedro está usando, na verdade, filéu. Não é ágape. Pedro está dizendo, sim, Senhor, te amo sobre todas as coisas. Como Pedro achava que tinha aquele amor ágape pelo Senhor, né? Então, ou seja, Pedro está usando aqui uma palavra menor, na verdade, irmãos. Algo equivalente a eu gosto de você. Ou eu tenho um apego pelo Senhor. Eu estou apegado pelo Senhor. Pedro, tu me amas incondicionalmente, né? Tu me amas sacrificialmente? Aí Pedro responde, não, Senhor, eu tenho um apego pelo Senhor. Eu gosto. Mas Pedro já não tinha coragem de falar, né? Não, sim, Senhor, eu te amo. Aqui nós vemos, né, a manifestação do amor verdadeiro de Pedro, né? Pedro ali está falando, não, Senhor, na verdade eu tenho um apego pelo Senhor, né? Como se ele dissesse. Gosto de ti, mas não é sacrificial. Como eu achava que era, né? Antes de negar 3 vezes. E aí no verso 17, diz assim, pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez, tu me amas. E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, diz aí, né, irmãos? Jesus pergunta. E aí Pedro se entristece, né? Pedro já começou ali a entender aonde o Senhor queria chegar, né, irmãos? Aquela questão de o Senhor perguntar 3 vezes para ele, Pedro sabia muito bem qual que era o assunto, né? O que significava 3 vezes para Pedro, né? Negou 3 vezes, agora o Senhor chega até a terceira vez, né? Para Pedro. Da mesma forma que ele negou 3 vezes, agora Pedro era levado a confessar ao Senhor 3 vezes. Nessa terceira tem algo interessante. Quando Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? Agora Jesus também usa a palavra filéu. Como se Jesus dissesse, tá bom, Pedro, você então tem um apego por mim? Então você gosta de mim? E aí Pedro diz, sim, Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que te amo. Né? E aí Jesus diz, apacenta as minhas ovelhas. Bom, nessa terceira, Jesus usando a palavra filéu, né? A mesma que Pedro usou. É como se Jesus estivesse dizendo, olha, você tem então esse apego por mim? E de certa forma, né, de forma grosseira, nós olhamos para esse texto, nós podemos achar, mas o Senhor será que está, né, descendo o nível então para Pedro aqui, para Pedro poder, né, para alcançar a vida de Pedro? E de fato, né, irmãos, está, porque o Senhor está querendo a verdade de Pedro. Né? Ainda que seja um amor filéu, né, um apego, né, ao Senhor, é verdadeiro. Ao menos aquele é verdadeiro. Tanto que Pedro se quebranta e se rende de fato. Né? Pedro diz, sim, Senhor, né? Senhor, tu sabes todas as coisas. Fala, Senhor, o Senhor sabe de tudo. O Senhor realmente sabe que, pelo menos esse amor filial meu é verdadeiro. Irmãos. Jesus, irmãos, não lança fora esse amor de Pedro, mesmo que seja pequeno ali, né, diante daquela situação. Com certeza nós gostaríamos, né, e é o que nós imaginamos sempre, aquele amor sacrificial, né, esse amor ágape, nós achamos que temos um amor tão grande pelo Senhor, tão grande, né? E aí, como Pedro foi trabalhado, veio as provas, aquele amor foi provado, foi tratado, aí no fundo ele viu que era um apego, né? Ou seja, era um amor que não era completo em si mesmo, suficiente para poder dar vida e fazer. Era um amor que ainda dependia da graça de Deus, né, para caminhar. Ele tinha um apego ao Senhor, gostava do Senhor, mas ele carecia ainda do Senhor o levando, do Senhor o fortalecendo para que ele, né, o seguisse o próprio Senhor, né, irmãos? Isso é algo muito lindo, né, irmãos? Porque nós vemos que, mesmo que pequeno, né, o amor de Pedro era verdadeiro, né? E ele expressava, na verdade, a pura verdade de Pedro, né? Que era, de fato, como nós temos, um amor fraco que dependia, né, da graça do Senhor.
E que assim seja, né, irmãos? Porque nós todos dependemos da graça do Senhor. Aqui estava a verdade de Pedro, né? E Jesus, de forma nenhuma, lança fora esse amor, por menor que seja esse apego que Pedro tinha ao Senhor, né? Tanto que ele diz o quê? No final do versículo 17. Jesus fala o que para ele? Jesus lhe disse, do mesmo jeito que tinha dito antes, não é? Jesus não ia ficar perguntando ali até Pedro falar, tá bom, Senhor, tem um amor ágape. Não, o Senhor conhecia muito bem. E mesmo sabendo daquele amor filial de Pedro, né, que era o apego, gosto de ti, Jesus diz, então, apacenta as minhas ovelhas, né? Isso nos mostra que, na verdade, o Senhor está ali também, né, aceitando aquele amor. Para Jesus, aquilo ali era suficiente, e ele ainda que fosse um apego. Sabia que, na verdade, Pedro ainda ia evoluir, sim, ia chegar... Sim. Pedro chegou ao amor sacrificial, né? Até, sim, que ele morreu, pronto. Chegou a dar a vida, né? O Senhor diz aqui, nós vamos ver. Como ele mesmo fala, o Senhor sabe de todas as coisas. Interessante que o Senhor diz primeiro, na primeira vez, o Senhor diz, apacenta os meus cordeiros. Primeiro cordeiro. Criança, sim. Cordeiro, depois ovelha. Na segunda, Jesus fala para ele, pastoreia. Sim. Na terceira, Jesus fala, apacenta. Tem um progresso aí, né? Diferente de pastoreio. Sim. Tem um progresso aí nesse processo, né? Bom, irmãos, a pergunta central aqui que se repete nos três versículos, qual que é do Senhor? Né? Pedro, tu me amas. Aqui, irmãos, nós vemos algo lindo, né, e fundamental, como nós estamos falando de discipulado, de ser discípulo, de seguir o Senhor, como nós já vimos questões de renúncia, de motivação, né, de compromisso, né? Nós vemos nessas perguntas do Senhor qual que é o relacionamento, irmãos, que o Senhor quer ter com o discípulo, né? Ou seja, é um relacionamento de amor, com certeza. O elo que nos liga ao Senhor não deve ser de forma nenhuma, né? Talvez no começo fosse por entusiasmo, né? Por religiosidade, por outros interesses, como nós vimos, né, quando nós falamos de compromisso. Mas um elo verdadeiro, né, que o Senhor busca, né, no coração dos seus discípulos, é um elo, né, um vínculo de amor com os seus discípulos. E amor sincero, né? Amor verdadeiro, como nós... Talvez... Amor que pode chegar ao agapau, mas se ainda não é o agapau, que seja o filéu, mas seja o verdadeiro, né? Seja como o de Pedro aqui, seja o verdadeiro. Seja de coração, ainda que, né, seja esse. Porque esse, para Jesus, né, sendo o Todo-Poderoso que vai trabalhar na vida dele, já é suficiente para levá-lo ao agapau, né? Até, né, vai conduzi-lo. Aquele amor incondicional, né? Capaz de dar a vida para o Senhor, um amor sacrificial, né? Agora sim, irmãos, o elo aqui entre o Senhor, né, e Jesus e Pedro estava restaurado. Porque era o elo de amor que o Senhor estava querendo buscar na vida de Pedro. Em todas aquelas situações. Pedro talvez ia por entusiasmo, por um apego, como ele mesmo diz aqui, ó, eu tenho um apego por ti. Eu gosto de ti. Ainda que simples, para o Senhor era suficiente. O Senhor traz a verdade aqui do amor de Pedro, e nessa verdade, né, o Senhor está aqui restaurando a Pedro. Algo interessante nesses versos também, né, irmãos, é que lá no versículo 9, como nós dissemos que eles saltaram em terra, eles viram ali algumas brasas, né? Você lembra que foi lá em volta de um braseiro que Pedro negou, né? Jesus. Aqui o Senhor prepara todo um cenário, em volta ali novamente um braseiro ali, com pão, peixe, e aí o Senhor disse para Pedro, né, tu me amas, e vai ali 3 vezes, né, para restaurar, né, aquilo ali. Bom, irmão, a figura do fogo na palavra tem, né, um significado muito interessante, né, de purificação. Ou seja, o fogo purifica, né, trata as nossas vidas, né, é provado, né, pela alta temperatura, pela pressão, pelas provas, né. Pedro diz na sua carta, né, em 1 Pedro 4,12, diz o seguinte, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Ou seja, né, não estranhe o fogo ardente. Esse fogo ardente aí, depois, né, lá na carta dele, depois que ele passou por tudo aquilo, ele entendeu muito bem. Olha essa pressão, esse fogo, né? Não ache isso estranho, como se fosse algo extraordinário. É precioso. E o quanto, né, não é extraordinário. Para um discípulo isso é comum. O fogo está nos purificando, né? Nos santificando, né, para o Senhor. Trazendo a verdade. Como aqui Pedro, de volta aqui, né, ao redor do fogo aqui de novo, Jesus aqui agora purifica, né, aquele amor de Pedro.
Tira aqui só o que tem de verdade ali. Como você limpa uma prata, né? Nós vemos lá naquele salmo uma vez, nós estudamos, né? Que é acrisoláste-nos como a prata, né? Que é o Senhor tratando aquela prata, derretendo tudo, tirando tudo aquilo, todas as impurezas, né? Em alta temperatura, para deixar só aquilo, só a verdade, só aquilo que é puro, irmãos. Eu acho lindo, estudando esse texto aqui, irmãos, nós vemos tanta, né, perfeição na palavra, assim, eu estava estudando essa semana assim, achei tão lindo, né? Porque nós vemos vários momentos uma simetria perfeita na palavra, né? Pedro negando 3 vezes, o Senhor restaurando aqui ele 3 vezes, a questão do braseiro, a questão do mesmo lugar que tinha, né, chamado eles para o discipulado, né, chamado eles para vir após ele. Em tantos, a questão dos braseiros, né, de ser ali em volta do braseiro, é tão perfeita, né, a palavra do Senhor, essa simetria, né. No caso aqui, os 3, né, porque tudo 3 aqui se repete, né, muitas vezes, né. E é muito lindo, porque isso nos mostra como o Senhor, o tempo todo na nossa vida, irmãos, tem controle, né? E como que o desenho dele é perfeito e pleno, né? Para nós as linhas podem parecer tortas, mas o Senhor continua escrevendo certo, né? Como diz aí o ditado popular. Né? Mas o Senhor de forma nenhuma não está perdendo o controle de tudo. Nós vemos aqui uma simetria, como se tivesse um quadro perfeitinho aqui, ó, 3 vezes aqui, 3 vezes aqui, o braseiro, o Senhor tratando de forma perfeita. Divide assim, olha a parte, né? A parte anterior e a parte posterior, a gente encontra as coisas assim. Até a questão da pesca, as coisas, tudo, perfeito. A palavra do Senhor. Tem mais um detalhe. Esse mar da Galileia, essa parte, Tiberíades é um lugar de morro, de montanhas, e essa parte aí do mar, da praia, está aos pés do monte, do sermão do monte, onde o Senhor, na suposta... Sim, onde ele proclamou o sermão do monte. O sermão do monte. Muito lindo, né? É lindo na palavra. Isso a gente vê que apesar do desenho que Deus está fazendo na sua vida aí, né? O tapeceiro, né? Apesar do tapete ao contrário, quando nós olhamos, vemos aquela bagunça, aquele bordado que nós não entendemos nada. Quando nós virarmos aquilo, né? Quando se olha para o lado certo, se espanta, é assustador, né? Você fala, nossa, que lindo. O Senhor está fazendo algo maravilhoso, né? Como fez com Pedro e assim também com as nossas vidas, né, irmãos? Não estamos ao acaso da sorte, né? Estamos, na verdade, na mão de um Deus perfeito, que tem todo o controle. Não perdeu o controle em nenhum momento de tudo o que estava acontecendo. Para Pedro era motivo de desespero, agora não dá mais, agora, meu Deus, quanta coisa não podia estar passando pela cabeça dele. E Jesus no total controle de todas as coisas. Você viu aqueles jovens que morreram aos cristãos essa semana? Quênia, né? Eles separaram lá, sim. Eles não negaram que eles eram cristãos. Sim, Cristãos, e morreram todos, né? Mataram todos os cristãos. Então, deram a vida, né? Nós vamos ver agora isso aí, bem parecido agora aqui em alguns versículos aí no final, né, irmãos? Bom, vimos aqui já a questão da restauração, né? Daquele elo entre o Senhor e Pedro, que era um elo o quê? De amor que o Senhor estava buscando em Pedro, e um amor verdadeiro. Né? Ainda que o que o Pedro tinha para oferecer ali no momento era um amor filéu, para o Senhor aquilo era o suficiente, né, irmãos? Agora, vamos dar uma olhada para o que mais tem de restauração nesse texto, né? O Senhor restaura alguns propósitos aí também em Pedro, né? No discípulo Pedro. O próprio final do versículo que nós lemos diz, né? Como o Senhor até notou bem, em vários momentos ali, apacenta os meus cordeiros, né? Pastorei as minhas ovelhas, e no último, apacenta as minhas ovelhas, irmãos. O Senhor está restaurando algo aqui também na vida de Pedro. Você lembra que o Senhor tinha falado para Pedro, você será pescador de homens, né? Vinde após mim, né, e eu vos farei pescador de homens. Ou seja, vocês vão trabalhar para mim. Jesus também está restaurando aqui, né, de certa forma, o serviço na vida de Pedro, né? O propósito daquilo. Discipulado, irmãos, leva ao serviço. Ao ministério. Ele desemboca no ministério, no corpo de Cristo, né? No serviço ao Senhor, né? No testemunho. E também Jesus aqui, quando Jesus diz no final para ele, né? Mesmo ele dizendo filéu, Jesus fala, então é filéu, Pedro? Pedro diz, então é um amor, eu gosto de ti. Mesmo assim, apacenta minhas ovelhas. Então apacenta minhas ovelhas. Aqui o Senhor está restaurando, né? Propósito ali, o propósito ministerial ali de Pedro, né? Bom, vamos avançar aí. Versículo 18 e 19. Alguém lê, por favor. Em verdade te digo que, quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá,
te levará para onde não queres. Disse isto para significar em que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Obrigado, Marcelo. Bom, diz aí, né, no versículo 18, no 19, na verdade, diz assim, ó, no finalzinho: disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. O Senhor aqui libera ali uma palavra, né, profética sobre, né, como Pedro, né, viria a morrer, né, que seria ali em sacrifício, né, pelo Senhor, né, dando a vida dele. Muito lindo, irmãos, porque Jesus aqui também está restaurando aqui o propósito, né, e a finalidade de um discípulo. Discípulos, irmãos, são também mártires, né? São mártires, são testemunhas do Senhor e são mártires. Jesus agora aqui, Pedro está realmente agora dentro da questão do discipulado. Ele falou, ó, tu és, né? Tá virando pedra aqui, então tu serás, ó, outro vai te cingir, vai te levar, tu estenderás as mãos, estenderás suas mãos, te cingirá, né? E esse é, né? E aí diz a palavra que esse era o gênero, né, de morte que Pedro haveria de glorificar a Deus, irmãos. Como a Tiago estava dizendo, né? E Paulo nos diz, né, que nós somos como ovelhas, considerados como ovelhas para o matador. Discípulos são mártires, né, irmãos? Não sei, eu sei que essa não é a mensagem mais legal e a mais popular, né, no nosso meio, mas essa é uma verdade, né? Nós somos mártires. Pode ser que não seja fisicamente, para alguns fisicamente, como nós estamos dizendo nesse caso, né, nessa semana lá no Quênia. Mas espiritualmente, sempre. Esse nenhum escapa, né? Esse nenhum escapa. Nós estamos sempre todos sendo entregues à morte, né? Por amor de Jesus, como diz Paulo. O tempo todo, entregues, né? E de fato, né, como nós dissemos, Pedro foi crucificado, né? Nós sabemos segundo a história, né, não segundo a palavra, né? E ele pede, né, para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se achou digno, né, de morrer como o seu Senhor. Que lindo, né, irmãos? Aquele amor em Pedro, filéu, mas virou depois ágape, né? O Senhor tinha um propósito tremendo na vida dele. Ou seja, irmãos, o fim do discípulo também é, que nós vimos aí, glorificar a Deus. Essa é a finalidade, né, de todo aquele trabalhar do Senhor. Trazer glórias para o Senhor mesmo. Não nos fazer grandes em nós mesmos para que nosso nome seja notável de alguma forma, né? Ou sejamos grandes. Estranha essa expressão, ó, o grande homem de Deus, né? Parece que é uma coisa assim, né? Irmãos, ser grande homem de Deus muitas vezes é dar a vida para glorificar o nome do Senhor, né? Seja pela morte ou seja pela vida, né? Que as nossas vidas também glorifiquem o nome do Senhor, né? E que sublime chamado é, irmãos, esse para as nossas vidas. Pedro, né, vocês lembram? Tinha chamado aquele que é inconstante, aquele que duvidava, aquele que tinha tudo aquilo. E aí o Senhor chama ele para um propósito muito especial, né? Que tem ministério no meio, tem aquele, né, tem o tratado da cruz, tem aquela obra, mas após aquela obra, depois do trabalhar da cruz, aquilo é algo sublime, muito especial, né, para a vida dele. Faz ele servir ao Senhor Deus Criador. Que coisa linda para as nossas vidas. E glorificar, imagina uma vida que glorifica a Deus, o Senhor olhar para a nossa vida e falar, olha, né, eu sei como é que você vai me glorificar, o gênero de morte que haveria de glorificar a Deus, dar glória a Deus, honrar a Deus. Quem somos nós, né, irmãos? Para que o Senhor, né, estávamos separados, como nós cantamos, né? Aqui, que o Senhor, né, estávamos, né, inimigos do Senhor, né? O Senhor fez paz entre nós e Ele, né? O Senhor tirou aquele abismo que havia entre nós. E não só tirou aquele abismo, né, nos transforma, né, e nos faz glorificar Ele mesmo, né? Traz glória, né? Aquilo volta para Ele mesmo, é dele, por Ele, para Ele mesmo, né? Toda aquela obra. Bom, para nós irmos finalizando, o verso 20 e 22 diz o seguinte, eu vou ler. Diz assim que então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava. Quem que era? João, né, como nós dizemos. O qual na ceia reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara, Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus, e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Pedro, né, irmão, diz aí que ele, voltando-se, né, viu também que ia seguindo, né, o discípulo a quem Jesus amava, João, né? E aí ele faz uma pergunta para o Senhor, né, e quanto a este aí? E este João aí? eu vou, né,
outro me cingirá, eu vou andar por onde eu não quero, eu vou ser levado, né? Eu vou ter que dar a minha vida, mas e esse daí? Como quem dissesse, isso é para todo mundo, vale para todo mundo ou é algo especial aqui para mim? Né? Ou seja, irmão, aqui um detalhe, né? Só para... Apesar de Pedro estar sendo ali restaurado, ter um elo de amor, ter verdade, ter sido muito trabalhado pelo Senhor, ainda era Pedro, né? E ainda continuava no processo do trabalhar do Senhor. Né? E humano, ele olha para o lado e fala, pô, isso é para todo mundo então, né? Esse trabalhar, né? Ou seja, como nós vimos no primeiro estudo, irmão, o discipulado é sempre estar aprendendo da parte do Senhor, né? Sempre estaremos aí aprendendo, crescendo, né? E sempre seremos ainda ovelhas, né? Ovelhas são ovelhas, né? Até que o Senhor nos chame, nos revista de um novo corpo, ainda seremos ovelhas, né? E aí o Senhor diz para ele, que te importa? Nós vemos aqui, irmão, de fato, Senhor, não devemos nos preocupar em ficar olhando para o lado, né? Buscando ver o Senhor fazendo aquilo que está fazendo na nossa vida exatamente, né? Na mesma forma, né? Nós não devemos buscar uniformidade no trabalhar de Deus, mas unidade nos propósitos do Senhor. Mas uniformidade, ou seja, Deus fazendo da mesma forma aquilo, o Senhor é infinitamente maior que nós, os seus planos são maiores. Como nós dissemos, é olhar o tapete ao contrário e ficar querendo entender exatamente, né? E ficar olhando para a vida do outro e medindo. Né? Jesus, não, quanto a ti, segue-me. Da mesma forma que começou o discipulado, né, para Pedro, vinde após mim, né, e eu vos farei pescadores de homens. O Senhor termina, né, aqui de tratar com Pedro. Não, Pedro, o que te importa? Quanto a ti, segue-me. Ou seja, se ocupa em me seguir. Pedro já tinha andado até ali, né? Pedro estava querendo, o que vai acontecer com esse aqui, né? Como nós vimos, irmãos, as palavras de Jesus sempre para as nossas vidas vai ser essa, segue-me. Sempre estaremos indo após o Senhor e Ele indo à frente, sempre continuaremos a seguir. A aprender dele, como nós vemos aqui. Pedro continuava necessitando aprender do Senhor. Né? Ou seja, vida discipulada, irmãos, não tem aqui, talvez Pedro verás, pô, agora passei por tudo isso e o diploma, né? Como nós temos no primeiro estudo, olha, discipulada não é uma cartilha, que no final nós recebemos um diploma assinado e estamos prontos, discipulados para a carreira cristã. Estamos sempre no aprendizado, Senhor. Mas com certeza houve aqui muito avanço do Senhor na vida de Pedro. Né? O Senhor estava ganhando aqui o coração de Pedro plenamente, né, irmãos? Bom, o chamado, né, final para Pedro então é, quanto a ti, segue. Ou seja, sem diploma, sem nada. Pedro, continuamos a trabalhar. Senhor, esse aqui não. Pedro, segue-me. Quanto a ti, continua me seguindo. Bom, irmãos, no que diz respeito à disciplina do Senhor, naquilo que nós nos propomos, né, olhar no Evangelho e ver o discipulado de Pedro, né, nós praticamente vimos aquilo, né, no sentido de disciplina fundamental na vida de Pedro aqui, né, de Deus trabalhando nos fundamentos e tudo. Né, aqui é onde para, né, termina, de certa forma, aquilo de básico que o Senhor tratou em Pedro. Né? Porém, né, irmãos, Hebreus tem um verso muito lindo sobre essa questão da disciplina, né, sobre o trabalho do Senhor. Diz assim, Hebreus 12:11. Eu vou ler para os irmãos. Diz que toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, né, mas de tristeza. Ou seja, tudo aquilo que Pedro tinha passado, nós olhamos para a vida de Pedro e falamos, pô, esse discipulado talvez não seja muito animador, né? Assim, a gente fala, pô, é esse caminho que eu estou entrando, né? É esse o barco que eu estou andando com esses irmãos aí, é para todas essas coisas, né? Com certeza, como nós vimos, não sem o consolo do Senhor, sem o tratado do Senhor. Mas realmente, irmãos, como diz aqui em Hebreus, toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de muita alegria, né? Mas de tristeza. Mas aí o versículo continua e diz, ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, e frutos de justiça. Ou seja, depois ela produz fruto, e fruto pacífico e frutos de justiça. Né? É o grão de trigo, né, que cai na terra, né? E morrendo, ele germina para dar fruto. Né? É lindo como, né, é para gerar vida. Né? Todo esse trabalho aqui de Jesus, tanto Jesus na cruz objetivamente, quanto na vida dos discípulos subjetivamente, é para quê? Gerar vida, para gerar fruto e gerar vida. Né? Tem um verso que diz, né, que o Senhor dizendo para os seus discípulos, né, eu vos designei para que vades e deis frutos. Jesus fala isso para os seus discípulos. Né? E esse verso continua aí, fala, e o vosso fruto permaneça. Todo aquele trabalhar, irmão, é para que eles dessem, né, frutos que fossem frutos permanentes. Não só para que eles frutificassem,
mas seriam frutos permanentes. Assim o Senhor com certeza quer nas nossas vidas, né? E assim o Senhor também fez com a vida de Pedro. Nós estamos vendo aqui, de certa forma, um aspecto negativo, né? Como que o Senhor foi trabalhando o tempo todo, né? Essas coisas na vida de Pedro, e ele foi ali sendo tratado, forjado, tratado ali como nós vimos com fogo, né? O fogo passando e tomando a cruz, entendendo todo aquele propósito. Para que desse fruto. No momento não parece muito motivo de alegria, mas depois produz fruto pacífico, né? Aos que por ela têm sido exercitados frutos de justiça, diz aqui em Hebreus, né? Bom, irmãos, E ao olhar para Pedro, né, todo esse tratamento que o Senhor deu a ele, os frutos de Pedro foram imensos. foram imensos. Logo depois do Pentecoste, Sim. quantas almas são convertidas na pregação de Pedro? Na primeira. Esse trabalhar de todo, né, do Senhor na vida dele, quebrantando Pedro, diminuindo Pedro, para que o Senhor pudesse crescer, né? Nós podemos usar uma figura como se fosse o Senhor esvaziando aquela jarra, né? Pegando aquela jarra e esvaziando Pedro. Pegando Pedro e falando, ó, Pedro, você agora... Aqui. Aí aquela jarra, de certa forma, aqui termina vazia. Né? Termina aqui, praticamente, Pedro, né, restaurado ali. Tem um elo de amor ali dentro só, né? Um amor filéu, ainda assim, vazia. Mas lá no Pentecoste, o Senhor vai fazer o quê? Vai encher. Mas será que o Senhor não podia encher antes de tudo isso, para que não precisasse nada disso? Não tem como se encher algo que está cheio, né, irmãos? O Senhor precisou primeiro esvaziar isso. Aí o Senhor vai depositar dentro daquele vaso, né? Um tesouro em vaso de barros, como Paulo diz, né? Ali em vaso de barro. E aí, aquela água ali dentro vai poder alimentar e jorrar para muitas e muitas vidas. Pô, irmão, se Deus permitir, né? Eu ainda não me preparei, mas se Deus, se o Senhor permitir, talvez na semana que vem nós vejamos alguns pontos desses frutos, como a senhora citou, né? Como foi tremendo. Acho que daí talvez traga um sentido melhor, né? Olhar para a vida de Pedro, ver aquilo tudo, né? Aquela manifestação do Senhor tão plena na vida dele, né? Traga sentido, né? E nós podemos olhar, não, mas ele passou por tudo aquilo. Talvez que nós tenhamos passado, né? Mas na vida dele o Senhor foi glorificado de maneira, assim, muito especial. Como o Senhor diz, né? Na primeira pregação, quando ele se levanta lá, depois do Pentecoste, e abre a boca, 3.000 se convertem. Na segunda vez, mais 2.000. Né? Já vamos para 5.000. E aí? 5.000. Uma igreja tanto, né? Para a época. Quanto do poder do Senhor não foi ministrado na vida dele. Mas antes precisou o vaso, né? Ser esvaziado. Muitos judeus, né? Muitos. Amém, irmãos? Amém. Louvar o Senhor. Vamos orar, né? E aí nós vamos ter a mesa do Senhor, né? Aproveitando aí o momento desse final de semana, né? Nós comemoramos a Páscoa, é importante, né? Acho que não tem como a gente passar sem ter a mesa do Senhor, né? Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós queremos te agradecer pela Tua palavra, Senhor, pela Tua misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, agradecer por esse trabalhar nas nossas vidas, Pai, que nos esvazia, Pai, de nós mesmos, trata com a nossa natureza, Pai, com a nossa carne, Senhor Jesus, e nos prepara, Senhor Jesus, para glorificar ao Senhor mesmo, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que assim como na vida de Pedro, Pai, ainda que nosso amor no nosso coração não seja aquele que achamos ou que gostaria que fosse, Senhor, seja sincero, Pai, seja verdadeiro, ainda que simples, Pai, mas que seja puro, Senhor, o nosso elo contigo, que seja realmente um apego ao Senhor, Pai. E que desse apego, Senhor, só possa trazer transformação, Pai, alcançar muitas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Nós te agradecemos e te louvamos, Senhor Jesus, pela Tua palavra, Pai. Que o Senhor abençoe a vida de cada irmão aqui, Senhor Jesus. Que na vida de cada um, Pai, como houve na vida de Pedro, Pai, essa restauração, Pai, esse clarear na madrugada, Senhor Jesus, esse amanhecer, Senhor Jesus. Que possa ver esse amanhecer sobre a vida de cada irmão aqui, Senhor Jesus, no Teu trabalhar, Pai. Que a vida possa ser cheia desses, né, que o tratamento possa ser cheio de lágrimas, Pai, porque sabemos que muitas vezes é necessário para o tratamento do Senhor, Pai, sermos entristecidos, Pai, segundo Deus, como vimos, Senhor Jesus, mas que não falte do Teu renovo, do Teu consolo, Pai, para que possamos ser sinceros diante de Ti, Pai, postos de pé, Senhor, e em nome de Jesus, Pai, Te servir em verdade, Pai, em espírito e em verdade, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós Te agradecemos e Te louvamos, Senhor. Amém.